Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o empate do Santos contra o Mirassol ontem na Vila Belmiro. Situação muito curiosa, muito engraçada para quem não é santista e super revoltante para quem é santista, porque o Neymar faz um gol brilhante no início do jogo, mas depois protagoniza a parte contrária também, fazendo um pênalti ridículo em cima do Reinaldo e concedendo um empate para o Mirassol. Resultado esse que não foi nem um pouco interessante para o Santos e deixa a situação cada vez mais complicada, já que o Campeonato Brasileiro apenas tem 4 rodadas até o final e o Santos cada vez mais vai se complicando, já que esses jogos que o Santos poderia pontuar dentro de casa seriam bem oportunos ou mesmo interessantes para que o Santos pontuasse e saísse da zona de rebaixamento ou se distanciasse, mas graças a atitudes infantis, ridículas ou mesmo ruins por parte de certos profissionais que normalmente fazem pênaltis ou colocam a mão na bola que não deveria colocar, o Santos não está num patamar um pouco acima ou mesmo fora de perigo. Então toda essa situação fica cada vez mais complicada. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Fernanda Gondim. Aspas para a matéria. Neymar desabafa após pênalti cometido e empate entre Santos e Mirassol. Atacante marcou o gol do Peixe, mas causou penalidade que resultou no empate. Toda essa situação do Santos é algo realmente preocupante e ao mesmo tempo revoltante. Porque situações como essa poderiam muito bem ser evitadas. Um jogador igual o Neymar, que estava atuando muito bem na partida, fez o gol, estava fazendo realmente a diferença dentro de campo, só que eu não sei se isso é impressão minha ou se eu tô pegando muito no pé do jogador, mas parecia que ele estava querendo se demonstrar cada vez mais dentro de campo, querendo demonstrar que ele era um jogador superior, e eu não diria que, pelo menos dessa vez, ele não estava expondo seus companheiros ou ridicularizando eles, mas o Neymar meio que não estava se entrosando realmente com os jogadores que ele tem do lado. Parecia que ele queria demonstrar que ele era muito superior e muitas vezes os jogadores não conseguiam acompanhar o seu ritmo. Teve um certo momento, determinado momento da partida, em que o Neymar sentiu a perna esquerda, isso foi exatamente aos 32 minutos do primeiro tempo, e na minha cabeça eu achei que o Vojvoda iria tirar o Neymar no intervalo, justamente porque eu acho que o gás que ele já tinha dado no primeiro tempo. Normalmente o Neymar morre no segundo tempo. E isso poderia também trazer uma renovação para o clube que estava muito bem. O Santos fez um excelente primeiro tempo. Mas é óbvio que o Vojvoda é covarde, é um técnico que infelizmente não sabe fazer boas trocas e voltou com o Neymar no segundo tempo, um Neymar mais desgastado, um Neymar mais preocupado justamente em manter a aparência, e infelizmente certa situação como essa do pênalti aconteceu, e o Santos infelizmente cedeu o empate para o Mirassol. Continuando aqui com a matéria, o atacante Neymar, autor do gol do Santos, é responsável pelo pênalti que resultou no empate. Utilizou suas redes sociais para lamentar o resultado contra o Mirassol. A partida foi disputada nesta quarta-feira na Vila Belmiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra situação que eu odeio muito, e isso eu acho que o Neymar é craque, toda vez que ele faz uma cagada ele vem com as suas desculpas nas redes sociais. Cara, você que é um jogador tão grande, tão assim, conhecido e reconhecido como o maior jogador brasileiro da atualidade não, ou mesmo atuando ainda, e que muito se espera sobre você, o mínimo que o Neymar deveria ter feito era aparecer na coletiva, que é algo que não precisa ser exclusivo ao treinador. O jogador pode comparecer e deve. E eu acho que essa era uma situação em que o Neymar deveria sim vir na entrevista coletiva após o jogo e também dar suas respostas, suas declarações. Não, o textinho na internet, cara, você meio que tá só jogando flores pro seu próprio público. O que é? Tá com medo de críticas? Bota a cara a tapa, Neymar. E outra, é uma situação que até molda um pouco do seu caráter. Simplesmente você vir após um jogo demonstra o quão, assim, foda você é numa situação desfavorável, já que você foi o autor do gol e o autor do gol contrário também, já que você cometeu o pênalti. Porém, eu acho que, infelizmente, esperar isso do Neymar é pedir muito
porque é um jogador que já tá nos seus 30 e poucos anos, não vai mudar o seu jeito de agir, ou mesmo o que fazer, infelizmente vai continuar sempre sendo um jogador que faz as cagadas que faz, e depois vem nas redes sociais pedindo desculpas. E aqui a matéria do Lance trouxe o que o Neymar disse nas suas redes sociais, né? Aspas pro Neymar. Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato. Você vai me falar que o Mirassol é uma das melhores equipes do campeonato. Tendo passado por Palmeiras e Flamengo, que essas sim são as melhores equipes do campeonato. O Mirassol tá fazendo uma temporada assim, fora do comum, mas me dizer que o futebol que o Mirassol apresentou é dos melhores do campeonato, você tá de sacanagem comigo, tá? Demos de tudo para tentar a vitória e acho que merecíamos muito. A gente merecia a vitória, Neymar, só que você foi lá e fez um pênalti. Parabéns à equipe e à torcida que fez mais uma vez uma festa linda. Seguimos juntos nessa etapa final. Cada ponto, cada detalhe será importante. Observação. Desculpem pelo pênalti. Há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para. Vamos, Santos. Cara, há tantos pontos que a gente poderia realmente rebater o Neymar sobre esse tipo de declaração, postura ou situação dentro de campo que, primeiro, Neymar, você não é um cara que precisa voltar a marcar. Eu, acho super legal você vindo no primeiro tempo dando carrinho, roubando a bola, acho super interessante. Mas você não precisa voltar lá na área pra marcar ou mesmo fazer um pênalti, nem faz parte da sua função. Você é um jogador que não consegue mais sair da zaga e ir pro ataque, então não há a menor necessidade disso. Então esse tipo de pênalti pra mim foi completamente ridículo. E a parte que você diz, seguimos juntos nessa etapa final... Sabe o que normalmente ídolo faria? É aquele, mesmo que o Santos caia, eu vou continuar aqui. Só que você não vai fazer isso, né, Neymar? Você não vai, cara. Se o Santos cair, eu tenho total certeza que você vai só falar, valeu, galera, tamo junto, falou, até a próxima. É isso que a gente se espera mesmo infelizmente, de um jogador que se considera tanto, mas não é nem metade daquilo que se diz. A matéria continua dizendo que Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com o Mirassol em 1-1. Lutas opostas. Na tabela de classificação, Santos ocupa a 16ª posição com 37 pontos. Apenas um à frente do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, está em quarto lugar com 60 pontos, com vaga praticamente garantida na Libertadores da próxima temporada. Cara, a gente nem precisa talvez equiparar a situação de cada clube, já que o Santos está brigando para não cair, o Mirassol obviamente está brigando pela vaga definitiva da Libertadores e não uma pré-Libertadores. Porém, tem que se colocar de que ambos os clubes estão totalmente diferentes em quesito de grandeza. O Mirassol não tem histórico nenhum de grandeza, enquanto o Santos, todo mundo conhece o Santos. Sem contar a situação do Santos estar na Vila Belmiro com o apoio total dos seus torcedores, corredor de fogo, lotação da Vila Belmiro, e mesmo assim os jogadores não atuam com sua grandeza, ou mesmo com seu 100%. Infelizmente são poucos jogadores que fazem isso dentro de campo, e a nossa esperança fica à mercê de jogadores da base. O Santos, que esse ano bateu o recorde, ou mesmo extrapolou a quantidade de contratações, só que a nossa esperança está em Robinho Júnior, Gabriel Bontempo, jogadores tudo que estão vindo da base, não os recursos que o Santos normalmente contratou. Então, na minha opinião, isso tudo como uma gestão, e agora nem é uma crítica direcionada ao Neymar, mas sim ao presidente do clube, que fez o pior planejamento possível esse ano, e obviamente ao técnico que teve a oportunidade de fazer algumas escolhas nessa última janela de transferência e fez a maior cagada do mundo de trazer jogadores que nem mesmo ele está utilizando. Então óbvio que isso vai muito na conta do Vojvoda. Finalizando aqui a matéria, o Lance ainda trouxe a prospecção dos próximos jogos, né? Próximos jogos, o próximo compromisso do Santos será na segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, contra o Internacional, lá no campo do Internacional. Tamo ferrado, tá? Em confronto direto pela permanência na primeira divisão. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, acontecerá no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional também soma 37 pontos e está na 15ª colocação. Se o Santos tivesse vencido o Mirassol, o Santos ocuparia a 15ª colocação com 39 pontos acima do Internacional, que ainda não jogou, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Internacional ainda não jogou essa rodada da 34ª. Então muita coisa ainda pode acontecer. Eu não sei contra quem o Internacional vai jogar, mas se ele ganha o seu confronto, ele vai a 40 pontos e se distancia e muito do Santos. Assim, mesmo que o Santos talvez ganhe do Internacional lá, ele ainda não vai passar
o Inter caso ele ganhe a rodada, o jogo dessa rodada. Então toda essa situação acho que deixa um completo gosto de frustração na boca do torcedor, justamente porque a gente poderia realmente ter uma atuação muito melhor do clube, poderia ter pontos a mais, e isso só reforça também a minha declaração em vídeos anteriores, dizendo que o Santos só ganhou do Palmeiras na Vila Belmiro porque a torcida realmente empurrou o time até o gol realmente sair nos acréscimos do final do jogo. Porque se for depender desses jogadores medíocres, infelizmente o Santos já deveria estar atuando na Série B. Já deveria ter essa confirmação na Série B. Então toda essa situação faz com que o seu torcedor fique, assim, no mínimo revoltado. Não tô gravando esse vídeo com um tom um pouco mais exacerbado, um pouco mais revoltado, justamente porque o Santos literalmente está deixando para decidir a sua permanência na Série A nos últimos momentos, no finalzinho da rodada, no finalzinho do Brasileirão, e toda essa situação só me dá um déjà vu de 2023, que foi o ano que o Santos caiu, e infelizmente a gente tinha esperança até as últimas rodadas do Brasileirão, só que fomos totalmente frustrados e tivemos que passar um ano vendo o nosso time do coração atuando pela Série B, que é um nível horrível, jogos péssimos. Mas parece que esses jogadores estão com muita vontade de empurrar o clube para a Série B de novo. Por mais que a torcida esteja empurrando o time para permanecer na Série A, os jogadores parecem que estão empurrando com toda a força o time para a Série B. Cara, é realmente ridículo. Então essa foi a minha análise sobre o jogo entre Santos e Mirassol, o jogo esse que foi marcado pelo herói e vilão, em que o Neymar se tornou herói no início do jogo, e antes mesmo do apito final aconteceu, o Neymar se tornou o vilão fazendo um pênalti ridículo em cima do Reinaldo e concedeu, obviamente, essa possibilidade do gol do empate do Mirassol, que aconteceu, obviamente, porque o nosso goleiro também não é nem um pouco bom em pegador de pênaltis. O Brasil, infelizmente, não tem caguete para goleiro de pegador de pênaltis, e isso faz toda a diferença nessa situação. Mas assim, acho que não deveríamos talvez cobrar isso do Brasão, porque realmente é algo que poucos goleiros têm como diferencial ou habilidade. Mas, e pra você? O que você acha? O que você pensa sobre toda essa situação do Santos e também as posturas do Neymar, que, assim, eu acho que eu nem espero mais um desenvolvimento ou coisa diferente, porque infelizmente é o que ele sabe fazer e é o que ele normalmente sempre faz. Mas, e pra você? O que você acha? O que você pensa? Deixe aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe o like, compartilhe esse vídeo caso você queira, se inscreva no canal pra ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!